Muito bem, gostaria de compartilhar a palavra com você hoje para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual e também para que você tenha uma aproximação maior com Deus. E hoje nós vamos compartilhar a palavra falando sobre contentamento em dias de crise, né? Eu gostaria de compartilhar com você sobre esse tema com textos base em Filipenses, basicamente em Filipenses, e Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando falamos sobre isso, contentamento em dias de crise é muito importante, porque nós estamos passando por crises difíceis, né? Nós estamos passando em meio a uma pandemia, estamos tendo crises financeiras, crises emocionais, crises até mesmo existenciais. Então, eu quero que você ouça essa palavra e também se edifique com ela. Quando nós falamos em contentamento, eu quero dizer, quero trazer a sua mente, a nossa mente, sobre contentamento em momentos de crise mesmo. Né? Ou seja, em momentos em que estamos passando por grandes dificuldades, por grandes lutas. Né? A origem da palavra dificuldade, ela vem do latim, de duas palavras, dis, e a palavra facilis, né? Que quer dizer, dis é a parte, o oposto a, e facilis é fácil, acessível. Então dificuldade é o oposto do fácil, dificuldade é o oposto daquilo que é acessível. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a etimologia da palavra, mas a questão é que dificuldade é aquilo que passamos em nosso dia a dia que não nos agrada, que não nos faz sentir bem. E hoje a nossa geração é uma geração que, podemos dizer assim, não consegue passar por tantas dificuldades, né? Eu vejo que as pessoas elas não gostam, qualquer coisa que, como eu posso dizer aqui, qualquer coisa que seja difícil, que traz algum desconforto, qualquer coisa que não agrade o seu próprio eu, que não satisfaça o seu íntimo, é algo ruim, é algo que não vale a pena gastar esforço, é algo que eu não quero. Eu só quero fazer coisas que me agradem. Então, dificuldade é algo muito comum e as pessoas passam muito por dificuldades, até mesmo aquelas dificuldades que aparentemente não seriam dificuldades. Não é? Mas hoje eu quero olhar para o apóstolo Paulo, né, e ver como esse homem encarou as suas dificuldades. Né? Eu quero olhar para o apóstolo Paulo e enxergar como ele viveu essas dificuldades. E eu posso dizer para você que o apóstolo Paulo ele passou por muitas dificuldades mesmo. E vamos olhar, olha, só nessa passagem, só na passagem de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, nós encontramos várias dificuldades que ele relata que passou ali. Veja, ele foi preso e açoitado, Paulo ele enfrentou a cada instante momentos de morte, né? Ele vivia perseguido por seus opositores, né? Ele 5 vezes foi chicoteado e esse chicote aí ele levava 39 chicotadas nas costas. Ele diz 40 menos 1. Né? 3 vezes ele apanhou com vara. Eu não sei qual era o tamanho dessa vara, não sei como era essa vara, mas se alguém já apanhou com vara aqui, por favor, coloca aqui no chat que a gente vai descobrir se é bom ou não é. Eu nunca apanhei com vara, não. Uma vez Paulo foi apedrejado, né, tudo isso está em 2 Coríntios capítulo 11, ele mesmo relatando o que ele passou. 3 vezes ele sofreu naufrágios, uma noite e um dia ele passou à deriva em alto mar. O apóstolo Paulo ele viajava por locais que eram locais perigosos, né, eram locais de grande circulação de bandidos e salteadores. Passou noites sem dormir, Paulo passou fome, passou sede, passou frio, né, ele não tinha roupas para se vestir. Ele passou por grandes lutas, o apóstolo Paulo. Né? Ele passou por grandes dificuldades, o apóstolo Paulo. Passou também, eu posso dizer que ele passou por um momento de prisão. Paulo ele foi
ele foi preso, ele ficou por um bom período ali na cidade de Roma, preso em uma prisão domiciliar. Foi um momento muito difícil em que Paulo passou lá em Roma. Aqui ele descreve ou escreve as chamadas cartas da prisão. Ele escreve 4 cartas, 2 delas eu vou citar aqui, Filipenses e Colossenses, no decorrer desta mensagem, que são chamadas cartas da prisão, porque ele escreveu enquanto estava preso ali naquela cidade, naquela prisão domiciliar. Veja o que ele escreve aqui. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ou seja, ele recebeu permissão para ficar preso numa prisão domiciliar, ele tinha que pagar o seu aluguel, mas sempre tinha que ter um soldado com ele. Basicamente isso. O outro texto de Atos também, 28, agora versículos 30 a 31, pois por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Situação difícil de Paulo. Nós aqui estamos talvez com 25, eu não sei quantos dias porque eu não estou contando, mas possivelmente nós estamos, sei lá, com 20, 25 dias de confinamento ou de quarentena. Muitos estão fazendo essa quarentena, alguns realmente estão fazendo porque estão do grupo de risco e não podem sair de casa. Paulo ficou por 2 anos sem poder sair de casa. Por 2 anos ele ficou ali. Não foi uma quarentena, foi uma prisão mesmo. Ele ficou ali sem saber o que ia acontecer com ele e a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa com ele e sair o julgamento dele. Esta era a situação de Paulo aqui nesse contexto. Muitos podem estar se sentindo presos em sua casa. Paulo ficou lá por 2 anos nesse período. A questão é como Paulo ficou nesta prisão. Qual foi o ânimo que ele teve? Qual foi o ânimo de Paulo ali? Como foi o seu ânimo, o seu estado de espírito, a sua mente? Como foi que ele ficou enquanto ele estava ali naquela prisão por 2 anos? E aí você já vai pensando, você já vai raciocinando como é que você está nesse período de confinamento, caso você esteja realmente fazendo a quarentena. Ele estava ali preso na incerteza do que ia acontecer com ele, quando ia acontecer com ele, se ele ia a qualquer momento ser condenado, ser morto, ele não sabia, mas ele estava ali, preso. Mas nesse momento em que ele estava ali preso, ele permaneceu firme. Ele estava pagando o seu aluguel. Talvez você se pergunte, poxa pastor, mas como ele pagava o aluguel dele se ele estava ali preso, sem trabalhar, sem nada? Ele era um missionário, ele recebia visita de irmãos, não é? Esses irmãos levavam sim a ajuda que as igrejas davam a ele. Inclusive, em uma das suas cartas da prisão, ele elogia grandemente uma das igrejas que o sustenta com o que é necessário. Ele falava de Jesus às pessoas enquanto estava preso. A sua casa tinha um ambiente de alegria, com músicas e cantos, era um ambiente agradável. Ele diz isso em uma das suas cartas. Quando eu falo cartas da prisão, eu estou falando de 4 especificamente. Eu estou falando de Filemão, Filipenses, Colossenses e Éfeso, ou Efésios. Né? Então, a carta, ele tinha um ambiente alegre na casa dele. Ele não ficava lá triste, cabisbaixo, porque estava preso. Ele não entrou em depressão por causa da sua dificuldade. Ele estava preso. Ele não estava em turismo em Roma.
Ele não estava em Roma a passeio, onde todo dia de manhã ele poderia pegar a sua mochilinha, colocar ali o seu squeeze de água e sair fazendo tour para dar uma olhada na cidade de Roma. Ele não estava ali desta forma. Ele estava preso, acorrentado a um soldado constantemente. Constantemente. Situação difícil, fala a verdade, não é? Situação complicada. E mesmo assim, ele ficava contente, alegre, ele não ficou em depressão, ele deitava sua cabeça e dormia em paz e encorajava outras pessoas. Né? Ele encorajava outras pessoas. As pessoas entravam naquela casa de um jeito e saíam de outro jeito. E saíam de outro jeito. Saía de outra forma, com outro ânimo, com outro pensamento. E é muito interessante que Paulo, nessa situação, ele demonstrou algumas coisas. E eu gostaria de falar para você aqui algumas coisas que Paulo demonstrou. Algumas coisas que ele demonstrou enquanto estava preso, algumas coisas que ele demonstrou enquanto estava ali em dificuldade, enquanto ele estava ali sem liberdade, enquanto ele estava ali acorrentado com o soldado pretoriano, enquanto ele estava ali constantemente. Nesse momento de luta ele demonstrou algumas coisas que são interessantes, eu quero falar para você. Uma das coisas que ele demonstrou foi humildade. Ele demonstrou humildade e desprendimento das coisas. Veja o que esse texto diz. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Paulo estava ali preso, Paulo estava ali acorrentado com o soldado, mas ele está falando, olha, não sejam egoístas, não façam nada por vaidade. E você vai ver outros textos aqui, com certeza, mas ele demonstra que a posição dele de apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a posição dele de líder, a posição dele de um dos principais da igreja, não fez com que nada subisse à sua cabeça. Ele poderia muito bem escrever uma carta falando, mas eu exijo, eu isso, eu aquilo, porque eu sou o cara, eu sou o cara da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ele está falando, não é assim, não é assim. Mesmo preso, ele está falando, olha, não façam nada por ambição, não sejam egoístas, não façam nada por vaidade, olha, sejam humildes. Considere os outros sempre superiores a você mesmo. E este aqui é o segredo para viver bem com as pessoas, para viver bem com os outros que estão à sua volta. Você sempre considerar o próximo superior a si mesmo. Isso não é idiotice, isso é sabedoria. Isso não é idiotice, é sabedoria. É ter educação, é ser gentil, é ser amável com todas as pessoas. E Paulo fazia isso com todos que iam visitá-lo, com todos os guardas que ficavam acorrentados ali com ele. Paulo fazia isso. Paulo fazia isso. Ele também demonstrou aceitação. Veja o que o texto diz. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E é muito interessante porque quando ele fala façam tudo sem queixa, ele demonstra com esta palavra que ele estava aceitando a sua situação. Ele tinha plena convicção de que Deus estava no controle da sua vida, então ele estava aceitando aquela situação. Porque se ele não aceitasse aquela situação, ele ia ter grandes problemas emocionais. Quando ele fala faça tudo sem queixas, é que ele não estava ali reclamando todo dia, toda hora, a qualquer instante com as pessoas que chegavam. As pessoas chegavam até a casa dele, onde ele estava morando, a sua prisão, e saíam edificadas e não carregadas de tanta reclamação ao qual elas poderiam ter ouvido. Quando as pessoas entravam naquela casa para visitar Paulo, as pessoas não saíam tristes de tanto Paulo reclamar, as pessoas saíam edificadas, saíam alegres daquela casa. Porque ele não ficava reclamando, já pensou um soldado acorrentado com ele o dia inteiro e ele reclamando para o soldado?
Não era isso que aconteceu. Paulo, ele aceitou, ele demonstrou que aceitou, ele demonstrou que aceitou a situação a qual ele estava vivendo. Paulo também, ele demonstrou uma determinação muito interessante, uma determinação muito forte. Ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, aqui Paulo mostra que ele não vai ficar olhando para trás das coisas que aconteceram, das coisas que ele viveu, até mesmo porque eu vou te falar, se Paulo ficasse preocupado com o passado, como seria a mente deste homem no presente o qual ele estava? Ele que foi um perseguidor da igreja, ele que foi um assassino de cristãos, ele que foi um grande temido e arrasador da igreja no seu tempo. E se ele ficasse vivendo isso, colocando isso na sua mente constantemente, ele ia viver numa situação muito complicada. Então ele declara, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Será que nós não temos que fazer isso também? Em vez de ficar remoendo o passado, remoendo as coisas do passado, nós estamos aqui na quarentena, de repente você está aí na sua casa remoendo aquilo. Ah, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse transformado, se eu tivesse estudado aquilo, se eu tivesse... O tivesse passou, pessoal. Tivesse já foi. Agora nós temos que olhar para o futuro. Esse período de quarentena é uma grande oportunidade para nós olharmos para o futuro e não para o passado. Olhar para o passado só se for para aprender com os erros e não para ficar remoendo as coisas que passaram. E olha só para você ter ideia, a mente dele, aí em Filipenses mesmo, capítulo 4, versículo 8, um pouco mais à frente, você pode pegar a sua Bíblia e abrir. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Olha o que ele colocava em sua mente. Olha o que ele colocava na sua cabeça, né? Ele não ficava colocando minhoca, ele não ficava colocando besteiras, né? Ele colocava coisa que era boa. Ele colocava coisa que trazia uma diferença para a sua vida. Talvez você seja um dos homens, talvez Paulo tenha sido um dos homens que mais sofreram pelo amor da obra de Cristo. Eu não consigo afirmar isso com exatidão porque eu não conheço a história de todos, logicamente. Mas quando eu olho para o sofrimento deste homem, foi uma coisa fora do comum. Mas olha a atitude dele. Olha a atitude que esse homem toma mesmo estando preso. Mesmo estando em uma circunstância de crise muito forte. A atitude mental dele, ou seja, ele soube ter alegria nesse momento. Ele soube ter satisfação, independente da circunstância em que ele estava. Independente da circunstância que ele estava. Talvez a sua vida esteja insuportável do seu ponto de vista. Cheia de problemas e frustrações, uma luta a cada manhã, uma dificuldade a cada manhã. Talvez a tendência natural, a sua tendência natural, talvez a tendência natural do ser humano é se entregar a essas lutas, é se derrubar, é ficar para baixo mesmo e entrar e cair no fundo do poço. A vida não é fácil, nós sabemos disso. Assim como não estava fácil para o apóstolo Paulo nesse contexto, nesse momento em que ele estava escrevendo isso. Mas a boa notícia é que se Paulo conseguiu viver com essa atitude mental, que eu posso chamar, se Paulo conseguiu viver desta forma, com esta saúde espiritual, eu e você também podemos viver. Porque Paulo era igual a nós, era igual a mim, era igual a você, ele não era diferente de nós. Era um homem que tinha suas limitações, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Um homem pecador como nós, que precisou da graça de Cristo. Se ele conseguiu viver desta forma, eu e você também podemos. Então a pergunta é, como podemos? Como podemos viver assim? E lógico, nós podemos viver como Paulo viveu, com essa atitude mental,
colocando Cristo como objetivo central de nossa vida. Foi o que Paulo fez. Foi o que ele vivia a cada manhã, a cada instante naquela cadeia domiciliar. Só Jesus pode te dar uma nova visão de vida. Só Jesus pode te dar um novo enfoque. Só Jesus pode te dar uma nova esperança. Só Jesus pode mudar a sua mente. A gente ouve muito o termo mindset nas empresas, né? Ou seja, mindset é você pegar a sua mente e mudar, é começar a olhar diferente, é trocar o seu pensamento, e Jesus pode fazer isso com relação à sua vida. Você pode começar a olhar a sua vida de forma diferente, olhando do ponto de vista de Deus. Eu sempre disse e repito, quanto mais próximo de Cristo, mais longe de você mesmo você estará. Quanto mais próximo de Cristo, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais longe dos seus problemas você vai estar. Não é que os seus problemas não estarão contigo, mas mais longe dos seus problemas você vai estar, porque as circunstâncias, a atenção que você vai dar a estas circunstâncias vai ser muito menor, porque o seu enfoque principal vai ser Cristo. E este era o enfoque de Paulo. Por isso que mesmo nesta circunstância, ele poderia falar que tinha alegria. E ele conseguia abençoar as outras pessoas. Mesmo nesta circunstância, pelo fato dele estar próximo de Cristo, ele pôde dizer esta frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este era o segredo de Paulo, o viver dele era Cristo. O viver dele era Cristo. E ele disse: já não estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, Paulo, por mim, Carlos, e por você que está ouvindo agora. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, por isso que Paulo não olhava as circunstâncias, não olhava para as dificuldades, não olhava para as lutas, e ele conseguia viver de uma forma diferente, mesmo padecendo tantas necessidades. Cristo sendo o objetivo e a alegria torna... Quando Cristo é o nosso objetivo, quando Cristo é a nossa alegria, Cristo toma o lugar do medo, ele toma o lugar da tristeza, ele toma o lugar da ansiedade, ele toma o lugar de tudo. Este modo de vida traz esse estado mental, esse se aproximar de Deus, viver aproximado de Deus, viver dessa forma que Paulo está colocando aqui, encarando os problemas do cotidiano de forma diferente, traz alguns benefícios. Benefícios e resultados que são, acho que até interessantes para a vida. O primeiro benefício que eu posso colocar aqui é que a palavra de Cristo começa a se espalhar de uma forma muito eficaz. O texto diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo escreveu isso aqui da prisão de Roma. Ele está falando, tudo isso que está me acontecendo, tudo isso que me aconteceu tem servido sim para o progresso do Evangelho. Talvez você não tenha percebido, mas tudo que acontece na sua vida, dependendo de como você encara tudo isso, vai colaborar para a expansão da palavra de Deus. O testemunho de Paulo se espalhou, não somente porque ele estava próximo ali com os soldados, mas porque ele estava próximo com os soldados de forma diferente. Era a igreja que visitava ele, os irmãos que visitavam ele, e os soldados continuamente com ele. Ele levou os soldados a Cristo. Com o tempo, os soldados passaram a ver Paulo não como aquele prisioneiro, mas como aquele conselheiro, aquele líder, aquele homem que abençoa. Como um amigo, como um irmão em Cristo. Quando você está desta forma, a sua vida vai facilitar sim a transmissão da graça de Deus para aquelas pessoas que estão à sua volta. Elas vão ver, peraí, essa pessoa está padecendo essas lutas, essas dificuldades, essas tribulações, e mesmo assim, que alegria é essa? De onde vem isso? E você vai dizer, vem de Cristo. Eu vou explicar para você certinho como é que
que eu tenho essa alegria. E por que eu tenho essa alegria? Maravilha, né? Seria muito bom, não é verdade? Outro benefício que nós temos quando vivemos desta forma é que o momento fará com que você enxergue as oportunidades e não as dificuldades. Às vezes a pessoa olha muito para as dificuldades e esquecem de olhar as oportunidades da vida. Como resultado disso, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Esse tornou evidente quer dizer que ele falou porque ele estava lá. Ele falou, ele dizia, eu estou aqui por causa de Cristo, eu quero falar de Cristo para você. Para todos aqueles soldados, passava o turno, no outro dia vinha um soldado, ficava acorrentado com ele, ele falava de Jesus para esse soldado, ele falava de Jesus para este homem. No outro dia vinha o outro, ele falava também. No outro dia outro, ele falava também. E aí, pessoal, alguns estudiosos falam que poderiam chegar a quase 9.000 soldados. Quase 9.000 soldados nesse momento, que passou por ali. Mas eu não sei se esse número é correto ou não, é só uma citação que muitos fazem, não é? O tempo todo, ele falando, destacando o amor de Jesus. Ele não ficava ali reclamando, ele não ficava ali pedindo favores ao soldado. Ô soldado, peraí, amanhã você não pode trazer para mim uma coisa, amanhã você não pode fazer isso para mim, você não pode mandar o recado para fulano, o recado para ciclano. Irmãos, nós não encontramos na palavra de Deus, pessoal. Nós não encontramos nos relatos de Paulo reclamando de nada, de nada, de nada, de nada. Ele estava ali aproveitando a oportunidade. Aproveitando a oportunidade. Existe um texto na carta aos Colossenses, que é uma outra carta que ele escreveu enquanto estava preso, que ele diz o seguinte: olha, sejam sábios, sejam espertos, sejam inteligentes no procedimento com os que são de fora. Quando ele fala com os que são de fora, são aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Colossenses 4:5. Mais um benefício que eu quero colocar aqui para você. Esse outro benefício é que eu quero colocar aqui para você é que podemos fortalecer os outros quando vivemos desta forma. Isso é bom, né? Fortalecer o próximo. Quantas pessoas não estão precisando de fortalecimento hoje? Agora, nesse momento. Ele sabia, além dos soldados, ele recebia, como eu disse, além dos soldados, os visitantes, os vários outros de vários outros lugares, e ele animava, fortalecia e ensinava cada um deles. Ele se tornou conselheiro, discipulador dos soldados, ele fortalecia quem ele podia com a sua fé, com a sua vida, com a sua alegria, com o seu testemunho. Este foi o apóstolo Paulo. Este era o estado mental de Paulo enquanto ele estava passando por uma grande crise. Foi esse que disse, tudo posso naquele que me fortalece, preso. Esta era a mensagem para todos que entravam ali naquela casa prisional. Que tal sermos assim, hein, pessoal? Fala aí. Animarmos uns aos outros, levarmos as pessoas a Cristo para que elas possam viver de uma forma diferente, ter uma outra perspectiva de vida. E se você é crente, é cristão e está me ouvindo agora e você não vive esta perspectiva que Paulo está falando agora, mas vive resmungando, chorando, gritando por causa dos problemas X, Y, Z, talvez você tenha que repensar algumas coisas. Talvez você tenha que repensar alguns pontos da sua vida. Até mesmo porque os problemas existem, as lutas vão existir. Ninguém nunca disse, na palavra de Deus não existe esse negócio falando que crente não vai ter problema. Isso é uma falácia. A grande questão é como vamos passar por eles. E Paulo está mostrando um exemplo aqui de como podemos passar por eles. Não é como você está encarando os problemas da sua vida até aqui. Isso é importante você saber. Como você tem lidado com as circunstâncias da sua vida, com as adversidades da sua vida, porque é uma realidade. Saiba que para você ter esse estado mental diferente,
mudando, mudando a sua vida de forma que você possa enxergá-la de uma maneira diferente, é necessário você ter Cristo em seu coração. Esse é o primeiro lugar. Primeiro ponto. Primeira coisa que você tem que fazer é crer no Senhor Jesus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É você aceitar Jesus. Sabe, Paulo certa vez escreveu que nós não podemos colocar na nossa mente a mente do mundo, ou a mente do sistema, eu posso dizer assim. Mas nós devemos transformar a nossa mente. Olha, é mindset mesmo, é mudar a nossa mente. Devemos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Renovar quer dizer que eu tenho que mudar constantemente a minha mente, para que a gente consiga ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo tem falado isso, ele fala isso. Na carta aos Romanos, capítulo 12. Devemos mudar a nossa mente. E para mudar a nossa mente, nós precisamos de Cristo. Primeira coisa, Cristo em nosso coração. Você pode experimentar isso. De que maneira? Aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecendo que é pecador e que precisa de Cristo. Não é feio reconhecer o seu estado. Não é desonra reconhecer o seu estado. Você não vai reconhecer para mim, você vai reconhecer para Deus. Reconhecer ao Senhor que precisa de Cristo, porque está separado dele. Porque Cristo foi sacrificado por você, derramou seu sangue por você. Com isso, com Cristo em seu coração, você vai começar a ter um novo enfoque de vida. Você vai se aproximar mais de Deus e terá mais ânimo e força para ter o contentamento em momentos de crise, em momentos de dificuldade, como esse que estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana abençoada na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e que você seja um homem, uma mulher, que você seja uma pessoa vitoriosa na sua vida, independente da circunstância que você estiver. Deus abençoe.